Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida, ao vivo dos estúdios de Brasília. Mais um Frente a Frente nessa semana em que o presidente Jair Bolsonaro faz a sua estreia internacional, aliás, fez a sua estreia internacional, com discurso de 6 minutos no Fórum Econômico Mundial. Hoje ele ia dar uma entrevista, mas perdeu a oportunidade de posar como um grande estadista e como uma pessoa de ideias firmes para o Brasil na entrevista que daria hoje. Paciência, vamos para a próxima. E para comentar esse assunto, aqui em Brasília, enquanto Bolsonaro está fora, aqui em Brasília, ferve a disputa pela presidência da Câmara e do Senado e Hamilton Mourão desfila aí entre os parlamentares, tem contatos diplomáticos, o vice-presidente está ocupando o seu espaço. E para comentar esses outros assuntos, recebemos hoje o deputado eleito Ricardo Barros, que vai para o 6º mandato, já foi ministro da Saúde. Boa noite, deputado, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Denise, boa noite a todos, uma alegria poder fazer esse debate com vocês. E de volta das férias, depois de muito tempo, José Maria Trindade. Boa noite, Zé Maria. Isso, muito boa noite, Bom boa noite a retorno. todos. Obrigado, apenas 2 programas, um intervalo aí necessário. Pois é, a atividade política aqui dá a impressão de que parou, mas não. Os bastidores, como disse a Denise, estão pegando fogo e nós teremos muita conversa hoje aqui, nessa noite, com o deputado Ricardo Barros. O deputado foi reeleito para o 6º mandato, foi prefeito de Maringá, no Paraná, deputado federal, está assumindo o 6º mandato, né, de deputado federal, ministro da Saúde, foi também secretário estadual e tem uma larga experiência em articulação política e também em gestão. Deputado, como é que o senhor está vendo agora essa mudança total de governo e de postura política? Quando a gente anda no Congresso Nacional, a gente vê que tudo mudou. Ninguém sabe exatamente como será o tom e como será essa ligação governo-Congresso Nacional. Como é que o senhor está vendo aí das galerias este novo relacionamento? Bem, eu tenho uma experiência, Zé Maria, na formação de maioria para aprovação de matérias. Eu fui líder e vice-líder no governo Fernando Henrique, no governo do presidente Lula, no governo da presidente Dilma, sempre líder de governo, né, onde se constrói com os partidos a maioria para aprovar matérias, e ministro do presidente Temer. E acho que líder de todos os governos era só eu na Câmara e o Jucá no Senado, que agora não se elegeu. Então, eu estou sobrando aqui, sobrevivi, e posso dizer para você que me preocupa muito uma questão que é a condição para a formação da maioria. Como vamos convencer os parlamentares a votar matérias que as redes sociais resistem, né? Porque para pôr o Brasil nos eixos é remédio amargo, e remédio amargo não vai ter rede social bombando pedindo para votar. Antes, nós... O senhor está dizendo que tem uma bancada do WhatsApp na Câmara. Tem uma bancada do WhatsApp e tem a que não era do WhatsApp, que era da base municipalista, prefeitos, vereadores, dando voto, e que descobriram que não funciona mais, né, esse assunto de prefeito e vereador. Então, antes a gente chamava um parlamentar, olha, você nos acompanha nessa votação, vai ter um recurso para os seus municípios, para atender suas bases, o prefeito depois te dá os votos. Não funciona mais assim. Então, eu não sei qual será a nova forma de resolver a maioria nas votações. Nós vamos aprender todos juntos esse novo modelo. E como não há, por determinação do presidente, a indicação de cargos no governo pelos parlamentares, o parlamentar também não se interessa pela verba para os prefeitos, porque o prefeito não consegue mais entregar os votos, nós e todos... também não tem responsabilidade, se não indicou. Nós todos vamos ter um aprendizado de como é o novo Brasil. O discurso do Bolsonaro é assim, o que foi feito não deu certo, vamos fazer diferente, vamos ver se dá certo. E o senhor acha que não deu certo mesmo? O que foi feito? Olha, eu acredito que o país avançou bastante. O presidente Temer, em especial, por ter sido 3 vezes presidente da Câmara, que conhece profundamente o funcionamento do Congresso, avançou muito nas votações, na aprovação de emendas constitucionais, de reformas. A reforma trabalhista, muito importante. Nós temos aí, hoje, 20% das demandas trabalhistas que tínhamos antes, né? Só que a Justiça do Trabalho continua custando 18 bilhões e 50 mil funcionários e nem pensa em fazer um PDV
para aliviar o custo para o erário. Mas ele avançou muito e neste modelo que estava estabelecido de participação, de coalizão presidencial. O nosso regime é um presidencialismo de coalizão. Agora, se o senhor estivesse no lugar do presidente Bolsonaro, o que o senhor proporia em termos de novo relacionamento no Congresso? O senhor disse que não sabe como é que isso vai se dar, mas eu imagino que os parlamentares já tenham aí uma fórmula de como isso deve ser na base de vamos analisar os projetos, né, o mérito das propostas, que, aliás, é como deveria ser. O que o senhor daria de receita para o presidente Bolsonaro nesse início? Uma vez que o senhor já foi líder de governo, já foi ministro, o senhor tem aí uma vasta experiência enquanto governo. Qual o principal conselho? Eu não tenho nenhuma pretensão de dar conselhos ao presidente Bolsonaro. Eu apenas, com a experiência que tenho, estou reafirmando. No Brasil, temos presidencialismo de coalizão. O presidente tem 52 deputados do seu partido. E não governa com 52. Mas ele tem o DEM, ele tem vários ministros do DEM. Sim. Colocou Osmar Terra, que é do MDB. Mas deixou bem claro que não foi por indicação dos partidos, foi por escolha pessoal dele. O senhor acha que ele vai acabar se rendendo, então, nessa questão dos partidos? Não sei se ele vai se render, mas ele precisa se articular partidariamente, porque ele começou a tratar com as frentes parlamentares, que tem muitos deputados, mas a frente parlamentar pode ter, numa determinada comissão, uma maioria, o líder vai lá e troca os membros e não tem mais. Então, os partidos é que têm a capacidade de construir a solução da aprovação das medidas do Congresso. Eu espero que o presidente Bolsonaro tenha acertado no seu modelo de relacionamento, porque o Brasil precisa aprovar as matérias e nós queremos ajudá-lo nisso, eu especialmente, com essa experiência toda que eu tenho de liderar o governo e com a minha proposição de ser candidato a presidente da Câmara. Eu acho que nós precisamos ajudar o Brasil. E o presidente Bolsonaro quer um Brasil melhor e nós também queremos um Brasil melhor. Vamos ver se vai funcionar a avaliação do mérito das matérias e a votação dessas matérias pelo seu mérito. Até porque também não temos mais agora centrais sindicais com aquele dinheiro todo sobrando para fazer outdoor contra quem vota contra suas ideias, né, contra mobilização de milhares de pessoas aqui, também não vão ter recursos para fazer. Então, pode ser que as coisas funcionem numa nova ordem. Pois é. Olha, você pode participar aqui desta conversa com o deputado Ricardo Barros. É só passar um WhatsApp aqui para o 61 98 369 5263. Eu vou repetir o WhatsApp aqui do Frente a Frente. 61 98 369 5263. Muita conversa. Eu devo dizer, deputado, que todas as conversas que nós temos lá no Congresso Nacional estão mais ou menos aí na linha do que o senhor falou. Para traduzir aqui, seria mais ou menos todo mundo na arquibancada, olhando como será o jogo, o que vai acontecer, né? Naturalmente que todos defendem o Brasil, mas todos também defendem a sua posição pessoal ali, né? O seu jeito de fazer política, a sua base eleitoral. Mas está diferente, como o senhor disse, que todos vão aprender e tal. O problema mais grave que Bolsonaro vai enfrentar é o na política mesmo? Eu acredito que precisa vencer a economia. Nós sabemos que um governo a nível nacional, ele vai bem se a economia vai bem. Ele vai mal se a economia vai mal. Sempre que há uma crise, todos mudam de lado. Na Europa, quando tivemos a crise de 2008, quem era esquerda foi para a direita, quem era direita foi para a esquerda. Não tem fórmula de sucesso. Precisa que a população quer estar em condições de prosperar. Todos querem prosperar. Então, se a economia for bem, se a equipe econômica se ajustar e o Congresso aprovar as medidas que estão propostas, o presidente irá bem. Ele depende desse apoio popular para se manter, já que ele não tem aquela força política tradicional. Ele depende de apoio popular, depende de capacidade política de aprovar as matérias que o Brasil precisa, o mercado interpretar isso de forma adequada, aumentar o investimento. A Bolsa está aí batendo recordes, recurso vem disponível, as empresas podem crescer com esses recursos que vêm sendo aplicados, mas é tudo capital especulativo.
né? Qualquer problema, eles levam o recurso para outro país sem nenhuma cerimônia, como nós já assistimos acontecer outras vezes. O senhor tem confiança na aprovação da reforma da Previdência? O senhor acha que é possível aprovar? Eu acredito que será aprovada a reforma da Previdência. Não sabemos em que termos, mas a idade mínima me parece que já é algo consensual. A idade mínima parece que sim. O senhor vota a favor da reforma? Eu votarei a favor da reforma. Vamos ver que texto o Congresso vai conseguir apresentar como possível de ter a maioria dos 308 votos, que não é fácil, você sabe, mas há sim uma vontade de todos nós brasileiros de resolver a questão previdenciária, porque ela é hoje um déficit de 430 bilhões por ano, né? Depois vem 300 bilhões de juros, depois vem... Então, tem muito problema para resolver. E os militares, o senhor acha que que eles precisam ser incluídos nessa reforma? Porque está aí essa discussão, o ministro da Defesa já disse que não deveria incluir, que os militares não têm um sistema previdenciário que permita essa inclusão, mas o vice-presidente já disse que é preciso incluí-los, que ninguém pode ficar fora dessa reforma, que todos devem fazer o seu sacrifício. Qual é a sua avaliação? Eu acredito que, como o nosso presidente é um capitão da reserva, né, e o que os militares alegam é que eles, como estão em reserva e podem ser chamados a qualquer tempo, eles de fato não estão aposentados. Há um tratamento diferenciado a ser dado, mas evidentemente que o sacrifício de aumentar o tempo de contribuição, né, de poder avançar, eu estava vendo na Itália 67 anos e 38 anos de contribuição. São os requisitos mínimos de aposentadoria. Então, temos muito a avançar e todos devem contribuir. E em relação à presidência da Câmara, o senhor aparece aí como candidato, tem também Arthur Lira no seu partido, o MDB tem 2 nomes na disputa, tem Rodrigo Maia, tem Fábio Ramalho do MDB e também Alceu Moreira, que é do Rio Grande do Sul. Pois é, são muitos candidatos. Como é que vai ser isso? O senhor é candidato para valer ou o senhor pode ali na frente dizer, não, eu abro mão em prol de uma unidade? Isso é possível? Não, eu vou concorrer à presidência da Câmara. Uma eleição se ganha ou se perde, mas só perde quem não disputa. Quem disputa sempre ganha a oportunidade de levar as suas ideias e conseguir adesão. Evidentemente, este processo eleitoral que está em andamento, ele tem o presidente Rodrigo Maia como favorito e outras forças que ainda não se articularam, não se formou o bloco que se esperava, um grande bloco para dividir os espaços na mesa da Câmara e nas comissões, e isso vai ficar muito para a última hora, porque o PT, o PSB estão marcando reuniões para o dia 30 de bancada, o PP, meu partido, não teve nenhuma reunião com os eleitos desde que acabou a eleição. Então, precisa haver ouvir os parlamentares, porque eles é que vão votar, e o voto é secreto na Câmara dos Deputados. Então, os partidos também precisam estar, de uma forma coerente, se apresentando na solução da questão. Eu vou concorrer à presidência da Câmara, vou me inscrever como parlamentar numa candidatura avulsa. Não, como eu disse, meu partido não se reuniu ainda, portanto, não há posição. Eu espero que os candidatos se apresentem e as ideias sejam debatidas. Temos muitas coisas que precisam ser resolvidas na Câmara dos Deputados, especialmente o empoderamento do Poder Legislativo, que não pode mais ficar sujeito a decisões do Judiciário, que o Judiciário está se colocando como um poder acima dos demais. Isso não é correto no nosso sistema constitucional, que é a harmonia entre os poderes. O diferente dessa disputa é que, além de muitos candidatos, a situação está muito solta, os partidos estão muito soltos e os grupos ali tentando se organizar. E, pela primeira vez também, a opinião pública está muito em cima. Eu vejo o senhor lançando o seu programa, é quase um programa público mesmo, né, de candidato, olhando mais para fora da Câmara dos Deputados. Da mesma forma, a disputa no Senado Federal. O senador Renan Calheiros está ali como favorito, porque detém o apoio de importantes setores do Senado Federal, e o voto é secreto, né? E na Câmara, o Rodrigo Maia. O senhor acha que pode ter um acordo ali entre Câmara, partidos trocando figurinhas, votando na Câmara e no Senado para a eleição? Veja bem, os partidos, os líderes, precisam ter a forma de agregar os seus liderados.
Então, os líderes atuais dessas novas bancadas não têm cargos no governo para indicação dos parlamentares, né? As emendas são impositivas. O deputado também não tem mais tanto interesse em mandar recurso para a sua base, porque o prefeito não consegue entregar nem o voto da família para o deputado que ele apoia. Porque o filho tem lá o seu WhatsApp, tem a sua opinião, e coisas não funcionam como funcionava antes. Então, também, como o voto é secreto, eu vejo que não é tão simples o partido dar um comando e os deputados acompanharem. O PSL mesmo está bastante conturbado, né, com a ideia de manter o presidente Rodrigo Maia, porque eles se elegeram num movimento de mudança e eles estão desconfortáveis em atuar num movimento de continuidade. E são cobrados nas redes sociais. Estão sendo cobrados para essa mudança. Então, precisa ver até que ponto, né, haverá, de fato, o parlamentar, na hora de votar, se ele vai votar com a sua base que o elegeu ou com a orientação partidária que está pela frente. Nesta votação, não haverá cobrança, porque o voto é secreto. Mas, nas próximas, as coisas vão... Está muito complicado, né? O Congresso, quando fica solto assim, ele fica até perigoso. Ele pode votar projetos totalmente contra as ideias do governo e até do ritmo. O senhor falava aí, por exemplo, em custo do erário, custo público. O senhor citou, por exemplo, 18 bilhões de reais é quanto custa a Justiça do Trabalho no Brasil, 18 bilhões de reais. É mais dinheiro, inclusive, do que as sentenças que a própria Justiça do Trabalho assina. Ou seja, o dinheiro movimentado, se fosse entregue ao trabalhador, seria bem melhor, economicamente, isso é um número, não juridicamente, do que manter uma justiça tão cara assim. Mas não é só um problema da Justiça do Trabalho, existem outros gastos públicos que o senhor foi ministro, sabe disso, né? O tamanho da máquina está muito... E como discutir isso num Congresso tão solto e tão dependente de WhatsApp? Bem, nós temos que consertar o Brasil. Isso é uma tarefa que cada um que se colocou como representante da população e sabedor de que as matérias são votadas na Câmara, no Senado, de que tem que enfrentar os problemas. Tem a pauta da sociedade, o aborto, os costumes, né, a escola sem partido, que são pautas da sociedade, não são pautas partidárias. É uma disputa de comportamento que está havendo na sociedade. Há uma onda conservadora, talvez porque houve um excesso de liberdade em determinadas questões, que precisa ser enfrentada. Então, quando eu falo que o Judiciário está se colocando acima dos outros poderes, então o ministro Toffoli decidiu que o voto vai ser secreto. Críticas ao Judiciário e ao Ministério Público, né? Eu tenho restrições, porque eles estão se colocando como uma categoria acima de nós todos brasileiros, né? Então, o Congresso tinha que votar o aumento do teto do servidor público. Não votou. Eles foram lá e se deram aumento através do auxílio moradia. Eles mesmos propuseram, eles mesmos deram a canetada e ficaram recebendo durante um período um aumento que o Executivo não recebeu e o Legislativo não recebeu. Só o Judiciário recebeu. Aí, quando houve um acordo agora com o presidente Temer, então vamos dar o aumento. Aí eles, então, abriram mão do auxílio moradia. Então, o que aconteceu na prática? Eles se deram um aumento porque o Congresso não aprovou. E é a função principal do Congresso aprovar despesas públicas. Então, isso não pode funcionar dessa forma. O presidente Toffoli, que eu tenho o maior respeito por ele, então ele decidiu que o voto é secreto. Mas na minha opinião, ele não devia ter decidido, ele devia ter dito, isso não me pertence. Quem decidisse é o Congresso Nacional. Vocês decidem, vocês querem mudar o regimento, vocês mudem. O senhor é a favor do voto aberto ou secreto? Eu sou a favor, no caso das eleições, e o voto secreto, como são as eleições gerais no Brasil. Até para presidente do Supremo Tribunal Federal, o voto é secreto. Então, não tem que algum ministro dizer que o voto tem que ser aberto. Nós lá na Câmara, decidimos que agora vamos fazer voto aberto. A Assembleia Legislativa do meu Estado do Paraná é voto aberto, chapa completa. Então, acaba que só tem uma chapa sempre, mas isso não ajuda a democracia. Então, eu penso que as interferências que estão sendo feitas, né, a própria questão da prisão em segunda instância, que é a Constituição diz claramente, ninguém será considerado culpado até trânsito julgado. Então, não há como interpretar contra o que está escrito. Mas
os fins justificam os meios? Não justificam os meios. Então, o senhor acha que o Congresso presidente precisa Lula... apresentar uma PEC e votar uma PEC e mudar o que está escrito na Constituição. Então, pode prender em segunda instância. o ex-presidente Lula tinha que estar solto, na sua avaliação? Eu acredito que a prisão em segunda instância não tem base constitucional. Foi uma decisão política tomada pelo Supremo Tribunal Federal por 6-5. É tão polêmica e tão política que é um racha de opiniões lá. Então, o que nós temos que fazer no Congresso? Nós temos que votar, fazer uma PEC, dizendo que pode perder em segunda instância e pôr em plenário. Vai aprovar ou não vai aprovar. Agora, a coisa não pode ser mudada por decisão do Supremo Tribunal Federal. E assim são vários outros temas. E o Ministério Público, você acha que está tendo aí alguma pressão sobre o governo, no caso de revelação de dados do filho do presidente, o senador eleito Flávio Bolsonaro? O Ministério Público adotou o vazamento seletivo de informações como forma de se impor sobre a sociedade e formar opinião sobre a sua atuação. Então, os vazamentos são todos seletivos, né? Quando nós estamos falando em votar a reforma previdenciária, gente, nós já tínhamos os votos para a reforma previdenciária, o presidente Temer já tinha contado os votos, nós já tínhamos a condição de aprovar. Depois daquele 17 de Aí vem o 17 de maio, o quando Janot, né, Procurador-Geral da denuncia. República, manda o seu subprocurador, o Miller, à casa do Joesley para ensiná-lo a gravar o presidente, para evitar que o presidente aprovasse a reforma da Previdência. Por quê? Porque são os mais privilegiados. O Judiciário e o Ministério Público são as categorias de servidores mais privilegiadas e não querem votar a reforma da Previdência. Então, nós temos que entender claramente contra quem estamos lutando. Lutamos contra corporações que abduziram o país e, hoje, consomem 70% de tudo que o país produz e arrecada para pagar servidor público ativo e inativo. Perfeito. É o ex-ministro da Saúde, o deputado eleito Ricardo Barros, para o 6º mandato como deputado federal, foi prefeito de Maringá, tem uma larga experiência, que está aqui conversando no Frente a Frente. Nós vamos agora ao intervalo de 2 minutos e voltamos já.